Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar como você não deve ensinar nada ao seu gato e como fazer isso da forma correta. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, os gatos, assim como a grande maioria dos animais domésticos, são animais propensos a ter comportamentos indesejados, tá? Eu não gosto de falar sobre problemas comportamentais porque não é um problema, é um comportamento indesejado. Geralmente esses animais domésticos têm essa maior propensão porque eles não têm esse entendimento igual nós humanos, essa consciência do que é certo e do que é errado. Eles têm comportamentos baseados em questões ambientais, instintivas, né, de recursos, isso que baseia, né, e ampara o comportamento deles. Eles não têm esse tipo de visão de, deixa eu fazer isso aqui porque meu humano ele me maltratou esses dias, então eu vou me vingar dele. Os gatos e os outros animais não têm esse tipo de pensamento, tá bom? Então tudo que o seu gato começa a apresentar, né, de comportamentos indesejados, você já tem que pensar que tem um fundo ambiental, instintivo, de manejo, de interação, de recursos. Algo está faltando, algo está errado, algo está excessivo. Então você começar a ter esse pensamento. Porque se você começar a pensar que meu gato ele está sendo mal, meu gato ele está sendo vingativo, você já vai começar errado. Você já vai começar a ter uma visão negativa do seu gato. Você pode ser levado a ter um sentimento de raiva e de estresse. Porque se você pensa que ele está fazendo por querer, você vai ficar bravo. Você pode começar então a utilizar de métodos punitivos, métodos negativos para tentar ensinar ele algo que na verdade não tem nada a ver com uma vingança, tá bom? Então, geralmente, por que os gatos então têm problemas, têm, né, comportamentos indesejados? Porque, por exemplo, um gato sempre tem um fundo ambiental e instintivo, tá, pessoal? Então, assim, o gato ele tá agressivo. O gato ele tem um comportamento instintivo de quê? De caça. Se ele não está tendo estímulo suficiente de caça, ele ainda vai ter aquela energia predatória. Então, se ele não está tendo como extravasar dentro da sua casa da maneira correta, ele vai redirecionar essa energia predatória ao que estiver movimentando na casa. Isso pode ser você, a sua canela, o seu braço, a sua perna, e pode ser outros animais da casa. Esse tipo de agressão do gato avançando na sua perna ali, avançando em algo em movimento, é muito característico de uma agressão redirecionada. Agora, uma agressão que o gato ele fica ali escondidinho, né? E você chega perto, ele chia para você. Essa agressão, ela é mais característica de um gato medroso, um gato inseguro. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com o tempo de integração e de adaptação daquele gato na casa. Tem a ver com traumas que aquele gato já teve lá. Talvez se ele já morou na rua, se ele morou numa casa com alguém que era mal com ele. Xixi fora da caixa, cocô fora da caixa. Tem a ver com a caixa, tem a ver com segurança, tem a ver com doenças. Arranhador, a mesma coisa. Tem a ver com a falta de arranhadores. Arranhar é um ato instintivo do gato. Então percebe como tudo tem um fundo. É por isso que os gatos têm comportamentos indesejados, porque provavelmente algo está faltando, algo foi feito de maneira errada. Então sempre é por esses motivos, nunca por questão própria do gato querer fazer aquilo, tá bom? Então vamos falar primeiro, né, sobre o que não funciona na hora de ensinar um gato. A primeira coisa que você tem que pensar, né, quando você vai ensinar um gato alguma coisa é a motivação dele para aquilo, o que está causando aquilo. Vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for falar qual a forma correta, mas o que não fazer vai ficar restrito a tudo que é negativo, mas tem uma certa exceção. Então, por exemplo, se um gato ele está subindo no balcão,
Qual que é a motivação dele para subir no balcão? Ele está subindo lá porque ele precisa de um local alto. Ele nasceu para ficar em locais altos. O gato precisa ficar no alto para ter um controle do ambiente dele, para se sentir seguro. Então ele está subindo lá porque é um instinto. Então não é nada que ele quer fazer porque te irrita. Só que pode acabar subindo em um balcão, em uma mesa de jantar, em alguma coisa que você não quer que ele faça. Aí você pode ir pesquisar na internet, você vai ver dicas do tipo: coloca um papel alumínio ali no balcão, porque quando o gato subir ele vai se assustar e ele vai começar então a ver que não pode subir lá, porque ele vai ficar tomando susto. Isso é a forma errada, tá? Isso não deve ser feito. Agora, se você colocar uma fita dupla face lá no balcão, é uma espécie de associação negativa, mas que pode ser utilizada. Porque ela é uma associação negativa que o gato é levado a ver que é negativo. Ele não se assusta. Ele não tem um sentimento agudo de medo. Esse que é o problema. Então, a fita dupla, por exemplo, seu gato vai lá, vai pisar, ele vai falar: aqui não é muito bom de pisar não. É como se fosse uma parte do ambiente normal, só que ali é ruim de ficar. Não é dolorido. Não assusta ele. Percebe a diferença? Ele só pisa e fala: não vou ficar aqui porque não é legal, não é confortável não. Aí ele não vai querer subir mais lá. Esse tipo de associação negativa levinha pode. Agora, o susto, o medo, a dor, jamais. Então, quando você pega um gato que está sendo agressivo, que está fazendo cocô fora da caixa, que está arranhando os móveis, que está tendo qualquer tipo de comportamento indesejado, quando você chega e grita, e bate palma, e corre atrás do gato, pune ele, esfrega cocô na cara dele, péssimo, né? Pelo amor de Deus. O que você está mostrando para aquele gato? O que a cabeça do seu gato entende nesse momento? Que ele realmente, não vou fazer isso aqui. Ele consegue compreender que não é para ele fazer aquilo. Mas isso é o finalzinho ali que ele entende. As coisas mais importantes que ele entende desse tipo de interação sua é: o meu humano me gerou medo, o meu humano está me causando algo negativo, estou perdendo a confiança nele. Eu não posso fazer essa coisa quando o meu humano está por perto. Então, o seu gato ele não vai aprender o que fazer, ele só vai aprender o que não fazer, mas também só o que não fazer quando você está lá. Quando você não está em casa, ele vai voltar a fazer. Então ele não vai arranhar o móvel quando você está na casa, mas quando você sai para trabalhar ele vai arranhar, porque ele aprendeu que ele não pode arranhar quando você está em casa. Ele associou que ele não pode fazer aquilo com você. Você não ensinou ele o certo a se fazer. Então você está machucando as emoções do seu gato, prejudicando a relação de vocês, não está ensinando nada para ele, porque ele vai continuar tendo esse comportamento, ele só vai ficar com medo de você, e em algumas ocasiões você pode agravar aquele comportamento indesejado. Então imagina que um gato está sendo agressivo porque ele está com medo, porque ele está inseguro no ambiente. Um gato está fazendo cocô e xixi fora da caixa porque ele está com medo. Utilizar a caixa é um momento vulnerável do gato. Ele está vulnerável a predadores ali. Muitos gatos podem deixar de usar a caixa por medo, por insegurança, por mudanças ambientais, por introdução de um novo animal. Ele começa a ver um novo animal pela janela da casa, enfim, qualquer tipo de situação que leve o gato a se sentir inseguro, ele pode começar a fazer fora da caixa. Aí você pega esse comportamento indesejado, que tem um fundo de medo, um fundo de estresse, um fundo de ansiedade, e você vai e pune o seu gato, ou seja, você aumenta o estresse, aumenta o medo, aumenta
todos esses sentimentos negativos. Você está agravando esse comportamento indesejado. Ele vai fazer mais xixi e cocô fora. Ele vai se tornar mais agressivo. Então a punição, ela só tem esses pontos negativos. E ela vai te dar, né, como eu falei lá atrás, uma falsa impressão que você está solucionando. Porque seu gato ele pode parar de fazer aquilo quando você está no ambiente, mas você sai e ele volta. Então você acha que está solucionando, mas na verdade só está gerando problemas e seu gato não está aprendendo coisa alguma, tá bom? Então essa jamais é a forma de ensinar um gato. Jamais utilize de gritos, de bater palmas, de borrifar água na cara, de dar susto, enfim, punição física. Então nem preciso falar que não pode, né? Essa questão da verbalização é igual lá da fita dupla face. Você pode falar com o seu gato de forma firme e um tom um pouco mais alto, mas não é para você gritar a ponto de assustar e gerar um medo no seu gato. Porque existem momentos pontuais de comportamentos indesejados que você precisa separar rápido. Então, o principal deles é briga entre gatos. Então, os gatos eles estão ali se pegando, você não consegue chegar lá e tirar eles, porque você vai tomar uma mordida, você vai tomar um arranhado. Então, você tem que falar em um tom alto e firme, mas não gritando. Então, você vai falar, para eles escutarem e chamar a atenção dele, desviar a atenção dele, desviar o foco daquela briga para você. Isso pode ser feito, mas isso não é um método de treinamento, isso é um método de intervenção, tá bom? Isso pode ser feito, mas sem gritar. Bater palma, não gosto, depende da palma. Se for palma muito alta, vai assustar. Se for uma palma um pouco baixa, pode só ser uma intervenção. Aí você tem que, né, ter a cautela na hora de utilizar ela, beleza? Então agora, né, que vocês já entenderam então, o que não funciona, o que não fazer, como fazer isso da forma correta então, Thiago? A gente tem alguns métodos aí, tá bom? A primeira coisa, né, que você deve fazer, como eu já te expliquei lá atrás, é entender a motivação. Porque se você entende a motivação, você consegue agir ali diretamente na causa. Então, vamos voltar lá para a questão do balcão, como eu mencionei. Por que meu gato está subindo no balcão? Porque ele tem um instinto de ficar no alto. Mas por que ele está indo especificamente no balcão? Eu tenho árvores para gatos, eu tenho outros locais altos mais interessantes para ele subir do que o balcão. Às vezes eu tenho outros locais altos, mas não está nada interessante lá, é desconfortável, é feito de material ruim, é uma árvore para gatos muito ruim, o balcão é muito mais interessante e confortável do que aquela árvore para gatos. Então não basta ter aquilo, tem que ser algo bom. Então é você ir investigando e estudando a motivação do seu gato para aquele comportamento, tá? Quando você faz isso, aí você vai aplicar essas questões que eu vou te falar aqui. A primeira sendo fornecer alternativas apropriadas. Então, a partir do momento que você determina a motivação, você vai fornecer as alternativas para aquele comportamento. Então, se ele está subindo no balcão porque ele gosta de ficar no alto, mas ele não tem nada, né, que ele possa subir no alto além do balcão, como é que você vai cobrar do seu gato que ele não suba no balcão se ele não tem outro lugar para subir? E subir é um comportamento instintivo. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não pode cobrar do seu gato que ele faça algo, que ele deixe, né, de fazer algo que é instintivo para ele. Isso é o gato é assim, o gato tem esses comportamentos, subir no alto, arranhar, ser energético, utilizar a caixa de areia. Aí você vai querer que um gato não arranhe mais? É instintivo. Então, determinou o motivo, ele está subindo no balcão porque ele precisa de local alto. Não tem local alto, o que você vai fazer? Fornecer a alternativa do local alto. E você vai tornar, né, fornecer essa alternativa de forma apropriada.
É o que eu te disse, não adianta você comprar uma árvore para gato extremamente fuleira, que seu gato na hora de subir na árvore, essa árvore balança, ela é desconfortável, ela é de uma madeira muito dura. Seu gato ele não vai querer ficar subindo lá. Tem que ser uma árvore para gatos boa. Não tô falando que tem que ser cara não, tá pessoal? Mas tô falando que tem que ter qualidade. Por isso comprar na internet às vezes é um pouco assim. Você não sabe muito bem, você não tem como ir lá e ver, sentir a firmeza, o conforto, a qualidade dos materiais. Então é fornecer a alternativa, mas também de forma apropriada. Você precisa fazer com que, né, pelo menos comprar aquilo pensando que isso daqui vai ser mais interessante do que o local que ele está tendo um comportamento indesejado. Aí uma outra situação, caixa de areia. Primeira coisa da caixa de areia é levar no veterinário, tá? Descartou problema de saúde, aí você vai pensar que o problema tá na caixa. Vai adicionar mais caixas, vai trocar a areia para ver, tentar encontrar uma areia mais confortável, melhor. Aumentar o tamanho das caixas, às vezes mudar o local daquela caixa que talvez esteja inapropriado. Você vai ir fazendo esse manejo das caixas ali, fornecendo essas alternativas. Sempre o primeiro passo é esse, entender a motivação e fornecer uma alternativa pensando na motivação, uma alternativa apropriada, tá bom? O segundo passo é tornar as opções apropriadas mais atraentes. Então ela já está apropriada, ela já é mais interessante, mas você precisa tornar ela muito atrativa para o gato. Porque ele já está com aquele comportamento instalado ali, por exemplo, de subir no balcão. Ele já gosta do balcão. Aquela árvore que você trouxe nova, ela é apropriada, ela é ótima. Mas ele não conhece aquilo. Ele precisa ter uma grande atração por aquilo. Como que você faz isso? Você vai atrair o seu gato até ela colocando coisas positivas lá. Vai colocar um catnip. Vai tentar brincar com o seu gato, atraindo ele até lá. Vai tornar aquela experiência de estar ali, de estar por perto, muito boa. Porque ele começa a enxergar aquela alternativa apropriada de uma forma ainda mais positiva do que o outro local que ele está tendo o comportamento indesejado, tá bom? Então, tornar essas opções apropriadas mais atraentes vai ser o nosso segundo passo aqui. Você pode fazer isso, né, com catnip, com petiscos, né, atraindo brincando com esse gato ali por perto. É assim que se faz. O terceiro ponto é mostrar-lhes o que fazer. Então, é um pouco parecido com esse segundo ponto, mas ele é mais específico com alguns tipos de comportamentos indesejados. Então, por exemplo, o arranhador. Você compra um arranhador, seu gato ele já está arranhando o sofá há muito tempo, já tem ali toda aquela questão olfativa, aquela marcação de território naquele sofá. Então, para o seu gato ele começar a arranhar um arranhador novo que você comprou, é um pouco mais difícil. Então, você precisa mostrar para ele que aquilo é um arranhador, que aquilo é um arranhador e que ele é bom. Como que você vai fazer isso? Levando ele até o arranhador com uma brincadeira. Então, além aqui de você estar brincando com ele perto daquilo, fazendo ali, né, tornando uma experiência positiva para ele, você também vai estar mostrando para ele que aquilo é de arranhar. Porque o gato, através do olhar, ele não tem uma boa visão assim em relação à textura e tudo mais. A gente olha, por exemplo, a gente olha para o sisal assim, a gente consegue, se a gente fosse um gato e tivesse a nossa cabeça ainda, né, a gente conseguia olhar e falar, não, é uma textura que pode ser bom arranhar. Mas o gato ele não tem essa visão, né, muito bem desenvolvida nesse sentido de ver texturas e tudo mais. Então ele não consegue olhar para o objeto e falar, não, é bom de arranhar. Ele até consegue, mas não é algo grandioso assim. Então ele pode ter dificuldade de entender que aquele arranhador que você comprou é para arranhar. Então você vai pegar, por exemplo, uma varinha e vai ir brincando com ele. Aí seu gato ele brinca com a varinha como? Ali com a patinha, né? Tentando pegar aquilo. Aí você vai atraindo ele até o arranhador. Chegou no arranhador, ele vai tentar bater no brinquedo, mas ele vai bater no arranhador, vai sentir ali a garra dele. Provavelmente vai agarrar e ele vai falar, opa,
aqui dá para arranhar. Aí, a partir desse momento, ele já conhece o arranhador, ele já sabe que é para arranhar. A problemas de arranhação em móveis, é muito importante que seja fornecido alternativas apropriadas, mas em formatos diferentes. Porque aquele gato está muito fixo naquele sofá, por exemplo, então ele precisa de um arranhador vertical, um horizontal, um ali de parede, ele precisa ter muita variedade, porque vai se tornar muito mais estimulante para ele, fazendo com que se torne muito mais fácil ele desfocar do sofá e partir para esses arranhadores, tá bom? Aqui no mostrar o que fazer, né, junto com tornar opções apropriadas mais atraentes, com o ponto 2, o catnip ele funciona muito bem nessas duas questões. Então o catnip ele vai tornar mais atraente, mais ali uma experiência mais positiva do que o outro local que ele já está tendo um comportamento indesejado. Mas também vai levar o gato e mostrar a ele o que fazer, porque ele vai chegar, por exemplo, você pega um catnip e esfrega ali no arranhador, seu gato vai chegar lá e vai ficar esfregando a carinha assim no arranhador. Aí ele vai sentir a textura ali, vai falar, opa, aqui vai ser bom de arranhar. O catnip, ele gera uma certa euforia no gato, uma euforia primária ali, né? Depois um relaxamento, mas em uma primeira instância ele fica um pouco, opa, muito feliz, muito eufórico, muito energético. E essa euforia leva o gato a querer arranhar também. Então é uma combinação muito boa. Ele vai sentir que é para arranhar, ele vai ter uma euforia e ele já pode ir lá começar a arranhar devido ao efeito do catnip, tá bom? E o quarto questão é recompense o bom comportamento. Então sempre que você ver o seu gato tendo o comportamento que você deseja e não o que você não deseja, você vai recompensar ele. E não vai punir quando ele ter o indesejado, porque ele vai continuar tendo. Esse é um ponto muito importante a ser dito. A partir do momento que você começar esse processo, não espere que seu gato ele faça essa transição de um comportamento indesejado para um desejado de forma instantânea. Ele não vai. Demanda tempo. Ele vai começar a usar... um dia ele vai usar uma vez o arranhador. Aí no outro dia... uma de novo, aí depois passou uma semana, ele vai começar a usar duas. Então é um processo gradual e lento, e sempre que ele estiver tendo o desejado, você vai reforçando positivamente para tornar essa transição mais rápida e mais facilitada, mas não punindo o indesejado, só reforçando o positivo o desejado. Quando ele estiver tendo o indesejado, você não faz nada, ignora. Quando ele tiver o desejado, você recompensa. Aí ele vai começar a pensar, quando eu tenho esse comportamento lá, quando eu subo no balcão, é até bom, mas eu não ganho nada. Mas eu tô percebendo que sempre que eu subo ali naquela árvore para gatos ali, eu ganho uma atenção, eu ganho uma conversa, um carinho, uma escovação, um petisco. Então ele vai subir na árvore, ele não vai ficar subindo mais no balcão. Seu gato ele quer essas coisas positivas para ele, entende? Então isso é muito importante, sempre recompensar o seu gato quando ele estiver tendo um comportamento. O recompensar aqui, pessoal, vocês têm que tirar da cabeça que é sempre alimento, tá bom? Por quê? O ato de recompensar positivamente um gato se passa nos primeiros 3 segundos ali do comportamento. Então, se você está sentado no sofá, você vê seu gato lá arranhando o arranhador que você deseja que ele arranhe, até você levantar, pegar um petisco da vasilhinha, levar até ele e dar, ele já desassociou aquele comportamento. Aí você vai estar reforçando outra coisa na cabeça dele que só ele sabe. Mas já passou o tempo dele entender que aquilo que ele ganhou foi porque ele arranhou o arranhador. Então é 3 segundos. Então quando você não estiver perto para, por exemplo, fazer um carinho, ou se você não tiver um petisco no bolso ali na hora de dar, né? Se não tiver como fazer isso rápido, e tá longe, mas viu o comportamento, conversa com ele. Com a sua voz de bebezinho que eu sei que você usa para conversar com o seu gato. Conversa com ele. O ato de conversar é uma forma de atenção para os gatos, é reconfortante e prazeroso para ele escutar a sua voz.
Então não menospreze isso, tá? Viu de longe, não tem como você ir até lá fazer um carinho dentro desses 3 segundos, não tem como você dar um petisquinho nem nada. Conversa com ele, que já vai estar sendo uma associação positiva, tá bom? Agora, por último, né? Por último não, o quinto ponto é incentivá-los a ir para outro lugar. Então o que você pode fazer aqui para parar, para enfim, né, não desestimular ele a fazer o comportamento indesejado, é você fazer com que aquele ambiente não esteja muito mais disponível para ele, ou pelo menos esteja desinteressante. Então você não vai punir ele por ter aquele comportamento indesejado. Mas, por exemplo, se ele está fazendo cocô dentro do banheiro ali, dentro do box, você vai fechar a porta do banheiro, já tendo feito todos esses outros passos, tá bom? Vai fechar a porta do banheiro. Ele não vai ter como ir lá mais. Aí ele vai ser levado a ter o comportamento desejado. Se ele tá arranhando o sofá, você vai colocar ali a fita dupla face. Vai ser desinteressante para ele. Ele não vai querer ir ali, porque não é legal mais. Então sempre pensar nisso. Como eu posso tornar desinteressante sem causar uma emoção negativa, ou até fazer com que ele não consiga ter acesso a esse local, tá bom? Isso também é um dos pontos aqui na hora de ensinar um gato, dependendo, óbvio, do tipo de comportamento indesejado dele. Por último, eu quero falar com vocês aqui da importância do enriquecimento ambiental. Por quê? Eu já mencionei para vocês lá no começo do vídeo que os problemas comportamentais dos gatos, assim, sempre estão ligados a questões ambientais, de manejo, de, enfim, né, estresse, medo, falta de alguma coisa. Então o enriquecimento ambiental ele vai suprir grande parte ou tudo isso. O gato com ambiente perfeito é um gato que a chance dele ter um problema comportamental é muito minimizada. Ele vai ter estímulos. Ele vai se sentir seguro, ele não vai ficar estressado, ele não vai ficar ansioso. Óbvio, um gato que viveu muito tempo na rua, tem alguns traumas, ele já é um pouco mais sensível ao estresse e à ansiedade. É colocado num ambiente perfeito, ele ainda assim pode apresentar problemas, comportamentos indesejados. Mas a grande maioria já vai ser sanada. Então, tornar o ambiente do seu gato mais apropriado para ele é importantíssimo, porque além de suprir todos esses problemas que podem acabar surgindo na cabecinha dele, que leva ele ao comportamento indesejado, o enriquecimento ambiental vai atuar estimulando o gato e mantendo a mente dele ocupada naquele enriquecimento ambiental. Então ele vai estar tão ocupado ali sendo estimulado pelas coisas que a cabeça dele não vai ter tempo para levar ele ao comportamento indesejado. Vai manter o foco dele ali naquelas coisas positivas. Não vai deixar que ele se desvie para aquilo negativo, tá? Então o enriquecimento ambiental aqui em gatos que tem qualquer tipo de comportamento indesejado é imprescindível. Deveria ser assim, é a primeira, junto, né, com entender a motivação, né, e o enriquecimento ambiental ele vai participar, né, incluso aqui nessa hora de fornecer alternativas apropriadas, mas vai além, porque fornecer alternativa apropriada, no caso tá arranhando, você vai fornecer arranhadores de vários tipos e tudo, mas você pode ir além, né, melhorar o ambiente no geral, né, sem ser só arranhador, entende? Então o enriquecimento ambiental aqui é imprescindível, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito ao meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.